Presumo que todos vejam a minha tela, sim. Posso perguntar? Sim. Ou façam-me sinal. Está bem, não está, António? A tela está bem compartilhada? Sim. Muito bem. Muito bem, pronto. Esta minha conversa convosco é uma conversa, pronto, relativamente informal, até porque agradecia que, caso haja algum problema de comunicação, que levantem o dedo e me façam um sinal de que alguma coisa não está bem, porque eu estou a falar, ou então que ativem o microfone e me avisem, isto não corre bem. Pronto, enquanto eu falar assim, é sinal que penso que está tudo a correr bem. Esta conversa é uma conversa relativamente informal, eu tenho aqui uma apresentação estruturada, mas numa palestra de disseminação de ciência deste tipo, nós nunca sabemos exatamente qual é a população-alvo, quanto heterogénea é, e portanto eu preparei uma apresentação para um público não especialista, mas aqui e acolá posso pincelar com alguma ciência, caso eu perceba que me estão a seguir ou que eu, enfim, estou a conseguir transmitir a minha mensagem. Eu vou falar sobre o contexto do envelhecimento e sobre o contexto da neurogênese, portanto, das células staminais do cérebro, portanto, a neurogênese no adulto, que é um conceito que não é muito antigo, é relativamente novo, e como é que, digamos, este recurso celular de células staminais no cérebro que pode gerar novos neurónios pode ajudar de alguma maneira nas redes de memória e na consolidação de uma reserva cognitiva, e como é que isto pode favorecer um envelhecimento mais saudável do ponto de vista da função cognitiva ou, digamos, tornarmos mais suscetíveis ao envelhecimento cerebral precoce e a algum déficit cognitivo e potencialmente ao desencadear a toda a cascata que depois pode levar à demência. Eu ia, entretanto, depois pedir ao António que, caso eu me alongue muito na minha conversa, que me faça sinal, porque às vezes eu, apesar de ser relativamente tímido, por vezes começo a falar e não me calo, o que é um grande problema, e portanto vamos tentar manter isto dentro do limite da decência da comunicação. Também uma nota, eu preparo os meus diapositivos normalmente em inglês e, atenção, não tomem isto como nenhuma falta de respeito para vós, eu sei que a maioria, se não todos, serão portugueses, mas há sempre a possibilidade de haver quem não seja português, e os diapositivos estão ali em inglês só para auxiliar e porque eu uso em diferentes públicos. E porque os, obviamente, vou dissecar em português, portanto não é pelo facto do texto estar em inglês que isto vai criar algum tipo de dificuldade na comunicação. Aqui eu queria só introduzir o contexto, e o contexto tem a ver com o envelhecimento. E nós começamos a envelhecer desde que nascemos, e até diria, até antes de nascermos. Portanto, o processo do envelhecimento é um processo fisiológico natural, faz parte da nossa vida, e portanto, digamos, as diferentes fases da nossa vida também. Eu vou apontando o cursor quando quero destacar alguma coisa, e portanto podem ver o meu cursor. Nós, quando nascemos, começamos, enfim, crescemos, desenvolvemos-nos e vamos nas primeiras, digamos, anos da nossa vida, na idade, enfim, na infância, na adolescência, e enquanto jovens adultos, vamos ganhando, vamos crescendo e ganhamos funcionalidade, capacidade funcional física e cognitiva, portanto vamos crescendo e amadurecendo. E este ganho de função, aqui representado neste gráfico, atinge um pico na idade jovem e adulto, e a partir dessa idade acontece aquilo que, pronto, faz parte do nosso ciclo de vida, atingimos o máximo da nossa capacidade e depois vamos declinando gradualmente, perdendo capacidade física, perdendo capacidade cognitiva, e essa faz parte intrínseca do processo de envelhecimento que já vem de trás, apesar de ainda estarmos a desenvolver. Estamos a desenvolver e a envelhecer, e a partir de uma certa altura perdemos esse desenvolvimento e envelhecemos muito mais. E, portanto, vamos perdendo funcionalidade na idade adulta e depois, já enquanto mais velhos, essa funcionalidade gradualmente vai declinando
E, portanto, com o chegar dos anos, obviamente o nosso corpo e o nosso cérebro não vai funcionar com a mesma agilidade com que tínhamos aos 20 e poucos anos, sobretudo o corpo, porque o cérebro tem outros recursos de amadurecimento intelectual que não são tão lineares assim em termos daquilo que dizemos perda de função cognitiva. Mas para simplificar a nossa conversa, vamos perdendo função. E pronto, as folhas da nossa vida passam do verde vivo, gradualmente a um verde esbatido, amarelo, e um dia a folha cai. E com a folha cai, lá se vai a nossa vida, faz parte do ciclo de vida. O fim da vida é parte do ciclo da vida. E isso é um processo natural. Nós somos seres, somos animais, nascemos, crescemos, declinamos e morremos. Mas declinar gradualmente e lentamente é natural, faz parte de nós. Nós não podemos ambicionar a mudar o nosso percurso biológico, o nosso programa biológico. E, portanto, esse declínio pode ser perfeitamente fisiológico. E nós temos que ambicionar a um dia sermos velhinhos, mas saudáveis. Porque a doença não é inevitável, não é uma inevitabilidade. Nós não temos que chegar a uma idade muito madura e sermos doentes. Isso não faz parte do nosso programa biológico. Faz parte do nosso programa é ser saudável. Como é que nós vamos conseguir chegar a uma idade avançada saudável é o tema um bocadinho desta nossa conversa. E isto tem a ver com vários fatores, sobretudo os fatores comportamentais, isto é, as adoções e as escolhas que vamos fazendo ao longo de uma vida inteira, que podem ajudar-nos a ser mais saudáveis numa idade avançada ou, fruto da acumulação de erros diversos, podemos acelerar este declínio que aqui vemos. E, portanto, em vez de irmos para esta curva de cima, digamos, a laranja, entramos nesta curva cinzenta e o nosso declínio físico e cognitivo é mais acelerado. Isto é, vamos declinando mais rapidamente. Mais rapidamente do que aquilo que é expectável para nós, para o nosso programa genético, a nossa constituição biológica. Porque, fruto de doenças traumáticas, de agressão do ambiente, de erros comportamentais e da gênese de doenças crónicas que podem surgir precocemente, podemos começar a ficar limitados física e cognitivamente e entrar neste processo acelerado de envelhecimento e de perda de função, arriscando-nos a entrar precocemente numa zona de limitação física e cognitiva a partir da qual é muito difícil recuperar e nós começamos a ter limitações severas, perdemos independência funcional, ficamos dependentes de cuidadores e temos aquilo que infelizmente é o padrão de envelhecimento de uma grande percentagem da população nas sociedades modernas, que é muitas pessoas velhas que têm uma esperança de vida até bastante longa, mas em que muitos dos anos de vida vão estar roubados pela doença e pela limitação. Portanto, este exercício, este gráfico, permite-me introduzir este conceito. A ciência permite-nos imaginar que conseguiremos dar mais anos à vida, aumentando a longevidade das pessoas. E isto tem acontecido ao longo dos últimos anos. Neste momento, nós podemos pensar que muito mais importante do que dar mais anos à vida é dar mais vida aos anos. Isto é, o que nos limita muito de viver em pleno não é porque o número de anos que temos para viver é curto. O que nos limita é que grande parte, uma fatia importante desses anos, está comprometida por muito má qualidade de vida, por doença crónica, por, digamos, perda de função e dependência de cuidadores. O que quer dizer que, obviamente, há muitos anos da nossa vida que estão profundamente limitados,
com perda de dignidade da condição da pessoa, por, digamos, dependência dos cuidadores e, portanto, é um peso para a própria família e para o próprio indivíduo que se vê nesta limitação. E este é digamos, o contexto sobre o qual eu quero falar convosco. Há uma questão do envelhecimento, mas nós, quando pensamos no envelhecimento, temos que jogar um pouco esta dualidade entre longevidade, dar mais anos à vida, mas, sobretudo, permitir que as pessoas cheguem a idades avançadas muito mais saudáveis e completamente independentes, vivendo em pleno, atendendo à sua condição de idade naturalmente. Se quiserem interromper, interrompam, porque isto pretende ser uma conversa mais ou menos fluida. Bem, digamos, este equilíbrio entre a saúde e a doença é controlado ou regulado por uma combinação de fatores, desde logo os genéticos, e portanto que são intrínsecos à nossa própria constituição, os fatores do ambiente que afetam o nosso corpo e a nossa mente e, portanto, há um impacto físico e social sobre o mundo que nos rodeia, sobre, digamos, o nosso corpo, e também o modo como nós próprios nos relacionamos com o nosso próprio ambiente interno, o nosso corpo e o ambiente que nos rodeia. Portanto, muito relacionado com o comportamento e as escolhas que fazemos ao longo da nossa vida. E é um pouquinho à volta destes fatores que se joga, digamos, a decisão entre encaminhar para a saúde ou para a doença. Este painel, um painel uma fotografia que eu terei em Salvador da Bahia. É um sítio interessante, mas tem um monumento setecentista português, naturalmente na época, e tem painéis incríveis, até inclusivamente da Lisboa pré-terremoto de 1755. E tem este painel fantástico que tinha um título em cima, que eu não fotografei, que era O Velho. E quando eu vi este painel, O Velho, eu pensei, olha, há aqui uma fotografia interessantíssima que me inspira muito neste contexto do Aging at Coimbra e das redes do envelhecimento, porque representa muito do que é a nossa relação com a idade nos tempos que correm. E isto já lá vinha, então, do século XVIII. E era interessante, não é? Digamos, as gerações mais novas ocupadas nos seus afazeres, na sua agenda própria, e o velho sentado ali a um canto, já com limitações visuais importantes, dá para perceber, provavelmente alguma limitação física, amparado por uma cuidadora, pronto, um cuidador, neste caso é ali uma cuidadora. E pronto, relacionando todo este contexto que eu referi anteriormente, de que é possível viver saudavelmente, é possível chegar a uma idade avançada saudável, percebe-se que esta questão da dependência dos idosos sobre os cuidadores e, digamos, da saúde e da limitação, não é um mal de agora, é um mal de há muito tempo, provavelmente sempre. Mas o modo como as sociedades se relacionam e como veem a idade, essa sim foi mudando muito ao longo dos anos e muito de acordo também com as culturas. E, portanto, estamos aqui numa fase talvez interessante de alguma mudança de paradigma que podemos pensar nesta perspectiva das alterações demográficas com que nós nos deparamos neste momento. Bem, este painel, por outro lado, é um painel que eu uso no âmbito do programa de doutoramento, na Escola Europeia de Doutoramento, que eu coordeno sobre envelhecimento, e tem muito a ver com esta, digamos que esta tónica sobre a prevenção enquanto, digamos, uma abordagem de ciclo de vida. Nós, quer dizer, podemos pensar, tal como a limitação física também, digamos, o desempenho cognitivo é muito afetado por este conjunto de fatores que triangula e que eu já aqui referi, digamos, os genéticos, o corpo e depois o ambiente, os comportamentos. E, portanto, nós podemos nascer com uma carga genética favorável, podemos ter uma educação esmerada, uma estimulação cognitiva na idade, digamos, do crescimento e do desenvolvimento. Podemos promover ao longo de toda a vida hábitos de vida saudáveis, exercício físico, que hoje sabemos é absolutamente determinante
para lidar com o envelhecimento e para prevenir. A estimulação cognitiva, digamos, uma vida social saudável e isto tudo em conjunto pode favorecer a constituição de uma reserva cognitiva no indivíduo que o transporta para a vida e que lhe permite, um dia mais tarde, numa idade avançada, ter uma reserva cognitiva mais capaz de lidar com, digamos, as limitações que vêm com a perda de memória e com a idade. Mas também temos do outro lado da moeda fatores de risco relacionados com uma carga genética menos favorável, com a adoção de estilos de vida não saudáveis, dietas erradas, consumo de álcool, drogas, stress crónico, depressão, o aparecimento de doenças metabólicas, cardiovasculares, diabetes, disfunção vascular, de um modo geral, e impacto negativo sobre a estrutura, sobre a saúde dos neurónios, nomeadamente quando o stress vascular leva a disfunções da barreira hematoencefálica e a perda da homeostasia do parênquima cerebral, com potencial dano sobre os neurónios. Ora bem, tudo isto em conjunto vai ter um impacto sobre a reserva cognitiva, não ajudando a que esta reserva cognitiva seja tão robusta e favorecendo de algum modo o aparecimento precoce de déficits cognitivos e digamos, da cascata que poderá levar à demência, e há várias formas de demência, uma das quais a doença de Alzheimer. Este diapositivo não quer dizer, e eu não estou a dizer isto, de que, bem, quem nasce com uma boa carga genética e quem escolhe os estilos de vida adequados vai viver até longos anos sem nenhum problema cognitivo, nem nunca vai sofrer doença de Alzheimer. Eu não estou a dizer isto. Nem estou a dizer que quem tem uma vida completamente desregrada vai necessariamente ter problemas cognitivos e portanto, vai acabar demente nos últimos anos da sua vida. Não digo isto, mas posso afirmar que há uma elevada probabilidade de uma pessoa que tem uma educação esmerada, um prémio Nobel, mesmo que venha a ter um problema de doença neurodegenerativa, terá uma reserva cognitiva que o capacita mais para lidar com as limitações da idade ou com as limitações da doença. E esta plasticidade da reserva cognitiva provavelmente não acontece nas pessoas que não criaram essa reserva cognitiva. Portanto, pode haver aqui uma relação entre os estilos de vida, a qualidade ambiental a que a pessoa está exposta, as escolhas que vai fazendo e, digamos, a saúde mental numa idade mais avançada com o desempenho cognitivo. E de modo que nesta perspectiva da prevenção, nós podemos, em certa medida, escolher em parte, podemos escolher o modo como envelhecemos, mais saudáveis ou mais limitados pela doença, tanto do foro nervoso como do foro físico, da fragilidade física, do desempenho cardiovascular, muscular, respiratório, etc. Portanto, tem muito a ver com este impacto dos anos e das escolhas. Ora, se eu passar então aqui, este slide é um bocadinho uma provocação que inspira a esta escolha. Nós podemos escolher correr numa floresta com amigos, obviamente num ambiente saudável, correr com amendoins, nem tanto, não é? Mas está ali um amendoim e eu usei esta imagem para, vamos pensar que é uma escolha de dietas mais ou menos saudáveis, mas nós podemos escolher o estilo de vida, um bocadinho que decidimos viver e ginasticar o cérebro, porque ginasticar os músculos, sabemos hoje que é ginasticar o cérebro, e eu inclusivamente vou-vos mostrar como é que hoje sabemos que o exercício físico e a corrida pode estimular a neurogênese. Já não é só a formação de novos neurônios no cérebro, não é só correr para estimular os músculos e para criar fibras musculares e para robustecer o coração. É correr
para estimular a formação de novos neurónios nos circuitos adultos. Qual é o impacto disso? Já é outra questão académica, mas esta demonstração existe. E, portanto, no outro lado, temos, lá está, a situação de nós acabarmos estacionados em frente de uma parede, sem memória das coisas, sem memória de nós próprios e com a perda da nossa identidade, quem somos, quem é a nossa família e onde estamos. E esta, para nós que somos seres cognitivos, não é? Esta é uma maneira muito severa de acabar os nossos dias. Quando nós perdemos a nossa identidade, é a condição, a dignidade humana que está profundamente afetada. Pronto, eu sou neurocientista, obviamente interesso-me pelo cérebro. O cérebro é uma estrutura realmente fascinante, de complexidade imensa, é a estrutura viva mais complexa do universo que se conhece. E os neurónios, aqui representados por Santiago Ramon e Cajal e outros, são estas estruturas lindíssimas, que são células que comunicam com potenciais de ação, simplificadamente transmitem eletricidade umas às outras, e são redes, cada neurónio é uma rede de dendritos e de sinapses, portanto, de redes de prolongamentos, que se ligam a redes de outros milhares de neurónios. Cada neurónio, em média liga-se a 10 mil outros neurónios e, portanto, isto cria redes de grande complexidade no cérebro que disparam eletricidade e que formam, digamos, nestas disparo sincronizado de neurónios dentro de redes, forma imagens no cérebro que representam o nosso estado de espírito, e eu posso imaginar uma maçã, ou o mundo real. Eu olho para o meu telemóvel, vejo um objeto e o meu cérebro vai disparar redes de neurónios que vão permitir-me interpretar que este estímulo visual corresponde a um telemóvel, porque eu faço essa associação com padrões desses disparos, nessas imagens, com memórias armazenadas. E, portanto, assim, de um modo quase romântico, não fui eu que inventei esta designação, é de um colega do Instituto Cajal, de Madrid, podemos dizer que os neurónios são as verdadeiras borboletas da alma. E, portanto, eu também me defino como um caçador de borboletas da alma. E as borboletas da alma são, de facto, as estruturas onde reside, que criam e onde residem as memórias. E as memórias são os elementos, são as unidades do conhecimento. Não há conhecimento que não assenta em memória. Eu tenho a minha personalidade, isto assenta em memórias, em experiências de vida, em acontecimentos que eu fui memorizando e relacionando. Tudo o que é cognição assenta em memórias, em unidade de memória. E, portanto, quando a biblioteca das memórias se destrói ou nós perdemos o caminho do catálogo para as memórias certas, deixamos de ter a capacidade de recordar de um modo ágil, como fazemos na plenitude das nossas funções. E, portanto, a criação de uma reserva cognitiva, uma grande biblioteca das memórias e a sua catalogação bem hierarquizada, como se faz no ensino, os professores ensinam as crianças de uma maneira muito sistematizada, bem ordenada. Como se estivéssemos a ensinar aos meninos, ponham os livros nas prateleiras certas e quando quiserem ir buscar aquela memória, o catálogo, a referência de catálogo é esta, têm que procurar estas referências para chegar a esta memória. E nós vamos criando esta bagagem de lidar com as memórias. Mas quando nós perdemos o livro onde está escrito quem eu sou, qual é o meu nome, quantos filhos tenho, em que ano eu nasci, temos de facto um grande problema naquilo que é a identidade do eu. Santiago Ramon e Cajal, no início do século XX, e eu acho que esta fotografia é absolutamente fantástica, foi um dos pioneiros da neurociência moderna e realmente começou, juntamente com outros neurocientistas à época,
incluindo Camille Golgi e outros, a desenvolver colorações seletivas para tecido nervoso e a começar a visualizar ao microscópio este tecido até ali tão enigmático, quer dizer, o tecido nervoso foi sempre muito enigmático ao longo da história da medicina, até realmente estes pioneiros revelarem a complexidade da sua microanatomia e quer dizer, dos neurónios, das células da glia, das redes. E Ramon e Cajal é talvez a figura chave deste processo, onde se faz a grande diferença. E Ramon e Cajal tem aqui vários desenhos, incluindo o hipocampo, na parte de cima, este tipo de bolinha enrolada, uma estrutura do lobo temporal, que funciona como eixo de comunicação com outras áreas cerebrais, nomeadamente corticais, onde se armazenam as memórias. E o hipocampo é esta estrutura que liga a informação proveniente de várias partes, processa esta informação e vai permitir o armazenamento das memórias consolidadas no córtex ou trabalha neste circuito de 3 sinapses excitatório. Obviamente há muito mais sinapses, mas há um circuito trissináptico excitatório de, digamos, projeções dentro do próprio hipocampo que permite trabalhar as memórias de curta duração, lidar com elas e depois consolidá-las ou não. O João Cardoso parece que quer fazer uma pergunta. Tinha a mão levantada, não sei se é o caso. Não sei se já me conseguem ouvir. Diga, diga. Não sei se já me conseguem ouvir. É o António. Sim, sim, sim. Ai, António, sim. Sim, sim. Não sei. Eu partilhei aqui no bate-papo que quem quiser colocar questões também pode fazer através do bate-papo. E no fim discutimos. E no fim vamos falar, mas sim, podemos interromper. Até agora tem estado a ser. Sim, mas talvez seja mais fluido eu continuar a falar, porem as vossas notas no bate-papo e depois termos uma discussão mais aberta. Sim, já há aqui uma questão interessantíssima, mas estou à espera que tu a respondas durante a sessão. Muito bem, muito bem. Ok. Pronto, portanto esta estrutura é muito importante, é onde eu quero chegar, é muito importante para o processamento das memórias, como eu já referi, são a unidade do conhecimento e na verdade são a unidade onde assenta depois a nossa personalidade. E para Ramon e Cajal, o cérebro era tão fascinante, tão complexo, que, contrariamente às outras órgãos e tecidos do corpo, não seria possível, numa estrutura tão elaborada, regenerar elementos que se percam, nomeadamente neurónios. Não seria possível a um neurónio, uma vez perdido numa rede tão complexa, que novos neurónios viessem substituir exatamente a mesma posição numa rede tão hierarquizada. E para Ramon e Cajal, criou, digamos, o conceito do cérebro imutável. E, portanto, nós estávamos condenados a desenvolvermos, a criarmos neurónios no desenvolvimento, mas depois, quando chegávamos à adolescência, jovens adultos, os neurónios que tínhamos eram os que ficavam para a vida, menos aqueles que iam morrendo pelo caminho. Não é? Então, na queima das fitas, aquilo é uma razia de neurónios com as bebedeiras dos estudantes. A cada bebedeira são milhares e milhões de neurónios que vão. E, portanto, perderíamos neurónios, mas não ganharíamos neurónios. O cérebro era imutável. E, na verdade, esta é uma afirmação que, na essência, é válida ainda, porque o cérebro não tem, de facto, uma grande capacidade regeneradora, como sabemos, porque se assim fosse, era maravilhoso, porque nós podíamos desenvolver terapias muito mais eficazes para lidar com problemas traumáticos, com problemas neurodegenerativos, do que aquilo que conseguimos fazer. Portanto, de facto, o cérebro é relativamente imutável. Mas hoje sabemos que há alguma capacidade regenerativa e sobre isso então que eu vou falar. Eu acho que vou ter que acelerar, senão vou-me perder no tempo. Hoje sabemos que há nichos no cérebro, nomeadamente na região subgranular, aqui a vermelhinho neste painel, ou na região subventricular, aqui a verde, podem ver que há nichos onde existem células estaminais no cérebro adulto. E estas células estaminais existem ao longo da vida. E daqui geram-se novos neurónios para o hipocampo, para as memórias, como eu referi, ou na região subventricular, que criam
jovens neurónios e neuroblastos que migram uma distância muito longa até chegar ao bulbo olfativo. Portanto, migram grande distância no cérebro, nomeadamente de roedores. E são muito importantes para a discriminação dos odores e para processamento de memórias relacionadas com o odor. Mas no homem, este nicho neurogénico no hipocampo é muito importante. Existe e, portanto, produz novos neurónios ao longo da vida. Ora, debato-me aqui com... Pronto, esta neurogénese, na verdade, é controlada por um conjunto de fatores. Eu não vou estar aqui a descrever isto, no nicho neurogénico, fatores das próprias células, fatores de transcrição, podem favorecer a formação de novos neurónios ou podem permitir a renovação das células estaminais, fatores extrínsecos à célula, mas que têm a ver com a comunicação com outros elementos do nicho neurogénico, várias moléculas sinalizadoras, fatores de crescimento, neurotransmissores, etc. E onde eu quero chegar é aqui, os fatores do ambiente. Nós hoje sabemos, e não sabíamos, que coisas tão insuspeitas como o exercício físico voluntário ou a exposição a um ambiente enriquecido estimulam a formação de novos neurónios no cérebro adulto. E em contrapartida, condições que levem a stress crónico ou a depressão inibem a formação de novos neurónios. É evidente que eu não vou daqui fazer verdades absolutas do ponto de vista científico, porque isso seria demasiado arriscado e perigoso até. Mas podemos sempre fazer esta associação com impacto, uma mensagem de impacto para a sociedade, que é, se nós somos expostos a ambientes muito pobres, com casas de muito má qualidade, com estimulação cognitiva extremamente deficiente, em famílias culturalmente pouco evoluídas e que não conseguem estimular os seus filhos e que vivem em favelas e que escolhem, digamos, a alimentação errada e que são sedentários, não praticam exercício físico. Estas pessoas têm uma elevada probabilidade de não criar reservas cognitivas por deficiência da neurogénese tão boa como aquelas que praticam exercício físico regularmente ao longo de toda a vida, que socializam, que têm uma vida intelectualmente estimulante e, portanto, podem chegar mais tarde a uma idade interessante. Portanto, quando nós pensamos, mesmo nos idosos, o tipo de ambiente a que eles são colocados, em lares sem estimulação, ou num ambiente da sua casa, na sua família, ou mesmo em lares, mas em que haja um acompanhamento, uma estimulação, é evidente que isto tem um impacto sobre a neurogénese, mas muito mais do que isso. Tem um impacto sobre a saúde mental, sobre a plasticidade sináptica e sobre a estimulação das redes. É um bocadinho sobre isto que eu acho que é a mensagem que eu queria deixar. Este sol não é um sol, eu gosto de chamar o sol, é uma neurosfera que nós criámos no nosso laboratório, que é de células estaminais do cérebro, do hipocampo, e parece o sol, tem ali hormona de crescimento, tem, digamos, fatores de transcrição de maturidade, e reparem, a partir de uma única célula, numa semana, cria-se esta esfera de centenas de células estaminais. E um bocadinho isto passa-se na caixa de Petri no laboratório, mas passa-se no nosso cérebro. E a partir daqui gera-se uma diversidade de células, como no nosso cérebro, também na caixa de Petri o podemos fazer. E uma das tópicos de investigação que me interessa particularmente é como é que esta regulação do nicho neurogénico no hipocampo, aqui, podem ver, como é que esta, digamos, a relação entre as células no nicho neurogénico é afetado pelas condições inflamatórias, quando há estimulação, digamos, de agentes inflamatórios no cérebro com a ativação das células do sistema imunitário inato, como neste caso as células da microglia. Parece um pega-monstros, a célula da microglia aqui, e na verdade é um pega-monstros, reage às agressões do cérebro. E, portanto, nós no laboratório podemos estudar células estaminais neurais a partir de ratinhos, isolamos as células individualmente, a partir daqui criamos neurosferas,
Temos, por exemplo, ratinhos que são fluorescentes, que têm digamos, uma alteração genética para expressarem a proteína fluorescente verde de medusas. Quando pomos uma luz azul, eles ficam verdes. E isto é importante para nós depois no laboratório podemos fazer vários projetos à volta, por exemplo, transplantes de células modificadas no laboratório para perceber como é que podemos trabalhar em reparação cerebral. Aqui são alguns dos alunos do laboratório há uns anos, já não são atuais, mas é o procedimento do laboratório. E aqui, por exemplo, só um exemplo, um exemplo de investigação em que nós usamos estas células terminais cultivadas, colocamos com fluorescência, com uma sonda que liga cálcio intracelular e depois estimulamos com um composto de cloreto de potássio e vemos que algumas células mudam de cor para vermelho. Por exemplo, se retirarmos o agente, elas regressam à cor original, quer dizer que o cálcio intracelular baixou, e quando aplicamos outro composto, outras células respondem, estimuladas por a histamina, com aumento de cálcio intracelular, e podemos jogar com estas estratégias experimentais para fazer investigação. E, por exemplo, aqui podem ver neste painel duas células aparentemente iguais, respondem diferencialmente a diferentes compostos, neste caso, cloreto de potássio, a célula de cima responde, neste caso, histamina, a célula de baixo responde. E a partir daqui desenvolvemos uma quantidade de tecnologias, de artigos científicos e de patentes que nos permitiram evoluir um bocadinho na investigação. E, por exemplo, uma demonstração concreta da relação entre digamos, o ambiente e o nicho neurogénico vem deste estudo em que o Jorge Valero utilizou ratinhos a quem foram expostos a uma inflamação periférica com LPS, que é um agente bacteriano. E depois quisemos ver como é que esta inflamação periférica migrava para o cérebro e afetava o nicho neurogénico no hipocampo, passado várias semanas. Um bocadinho a pensar assim, nós apanhamos alguma condição de uma inflamação periférica e a pergunta que se faz é, e daqui a 6 semanas, que é o tempo de formação de novos neurónios, será que esta inflamação periférica vai afetar o nicho neurogénico e o nosso desempenho cognitivo muito mais semanas adiante? Esta basicamente era a pergunta. Fizemos então este protocolo, os ratinhos foram administrados com LPS, num caso, no outro não. Esperámos 6 semanas, que é o tempo que os neurónios demoram a desenvolver-se e a integrar nas redes de neurónios, e testámos para memória antes de os sacrificarmos e avaliarmos a qualidade das células naquele nicho neurogénico. E, portanto, a partir deste protocolo, nós fizemos este teste com o modelo de Morris-Water Maze. Eu vou agora descompartilhar o meu ecrã e vou aqui mostrar-vos que quando nós fazemos um ensaio de Morris-Water Maze para aprendizagem em memória, colocamos os ratinhos numa piscina, ou seja, um tanque de água circular, onde podemos definir quadrantes, e nas paredes à volta desta piscina de água colocamos marcadores na parede, por exemplo, um quadro com o sol, uma flor, um gato, ou uma lua e estrelas, e a piscina cheia de água, e debaixo da água, 2 dedos abaixo da superfície, colocamos uma plataformazinha de perspex transparente, onde o ratinho, se tocar com as patas, pode subir para dentro, para cima daquela plataforma, para sair da água. Porque qual é a coisa que os ratinhos mais detestam? O gato, a seguir a água. E, portanto, quando o ratinho vai para a água, ele nada, à procura de não sabe o quê, porque não sabe que lá está uma plataforma. Portanto, quando nós colocamos o ratinho, ele vai andar aqui às voltas, até que potencialmente bate na plataforma e, tenho uma maneira de sair da água. E isto faz-se uma vez, faz-se 2, faz-se 3, e o ratinho acaba por perceber que a plataforma de onde ele pode escapar está do lado da flor. Se fizermos o mesmo exercício, passado
7 ou 8 vezes a seguir, o ratinho já não vai dar às voltas. Sabe que é ali. E, portanto, quando é colocado na água, procura o lado da flor e vai para a plataforma porque sabe que é lá que pode sair da água. Portanto, ele aprendeu e reteve a memória. É ali que está a plataforma. Depois podemos fazer uma malandrice, que é retirar a plataforma. Ora, o ratinho não sabe que retiramos a plataforma. Fizemos a aprendizagem, agora vamos testar se ele retém a memória. O ratinho, quando é colocado na água, vai à procura da plataforma, mas ela não está lá. Então ele começa a nadar aqui à volta porque sabe que é junto à flor que a plataforma deveria estar. E não a encontra e nós acabamos por retirar o animal da água. E então podemos contar o tempo que ele passa neste quadrante à procura da plataforma e não nos outros, porque é neste quadrante que a plataforma deveria estar. E isto é uma medida de retenção de memória e de robustez da memória. Portanto, nós quando utilizamos este procedimento, António, se tu depois me fizeres o favor de me dizer se eu estiver a resvalar demasiado no meu tempo, começámos 15 minutos depois, agradecia, está bem? Sim, estou. Sim, sim, sim. Não, ainda está confortável. Ainda Ok, podemos ter muito bem. mais 15, Eu 20 vou, eu minutos à vou vontade. abreviar esta parte científica para ir, digamos, às mensagens da Não, mas sociedade. também é interessante também esta parte científica, porque há sempre pessoas que Claro. gostam de perceber alguns aspectos mais científicos de ciência pura e fundamental Exato. ligados à neurogênese. É. E, portanto, nós a partir deste truque, deste, digamos, protocolo de piscina, de Morris Water Maze, podemos avaliar a memória ou os animais que foram injetados com LPS ou que não foram injetados com LPS e perceber como é que esta inflamação periférica pode afetar a retenção da memória passado 1 mês e meio. E isto é um conceito novo e que nós exploramos e vimos que, de facto, é interessante. Quando aqui olham para estes testes 2, teste 3, no animal injetado com salino, portanto, em que não há inflamação, ou no injetado com LPS, em que há inflamação, vimos que aqui o círculo a branco, que é a posição da plataforma, não a plataforma, porque essa foi retirada, vimos que o animal passa mais tempo neste quadrante à procura da plataforma por causa destas cores quentes. E vemos que, por exemplo, no teste 2, ele ainda aqui tem cores muito quentes. Enquanto que o animal com LPS, vejam, não passa o tempo igual ao animal salino à procura da plataforma. Quer dizer de que, apesar de ter aprendido, a inflamação periférica que ele desenvolveu há 6 semanas atrás lhe causou alguma perturbação nas redes de neurónios e ele não retém tanto a memória da posição da plataforma. E, portanto, isto é uma demonstração científica do impacto de uma condição sobre o corpo, que pode ser provocada pelo ambiente, ou por um problema alimentar, ou por uma gripe, algo que pode, de um modo subtil, limitar até alguma coisa da nossa capacidade cognitiva. Pronto, depois neste estudo fizemos uma série de análises, eu não vou detalhar, mas onde vemos que de facto a injeção, a inflamação periférica afeta em muitos parâmetros de complexidade dos jovens neurónios e das suas redes, o desempenho em relação aos animais salino, e quando comparamos os mesmos resultados com um modelo animal que é um triplo transgénico, portanto tem 3 mutações e que mimetiza a doença de Alzheimer, podemos ver que nestes animais este efeito inflamatório sobre a qualidade do nicho neurogénico das células terminais e dos jovens neurónios ainda é muito mais marcado. E nós também fizemos nesta relação outros estudos que têm a ver com dieta hipercalórica, portanto rica em gorduras, e quisemos perceber como é que animais expostos a esta dieta ocidental podem ter também um compromisso das redes dos neurónios e da permeabilidade da barreira hematoencefálica associado
também a uma condição inflamatória periférica causada pela própria dieta. Portanto, a dieta hipercalórica induz uma inflamação crónica periférica que acaba por fragilizar a barreira hematoencefálica e a qualidade, digamos, das redes dos neurónios através de depois processo inflamatório central. Eu não vos vou amassar mais com esta ciência. De toda a maneira, é desta relação entre o cérebro, o corpo e o ambiente que se realmente joga a saúde ou as diversas dimensões da fragilidade. E este nicho neurogénico que eu falo, aqui representado, reparem, começa com células estaminais, aqui, células do tipo 1, e depois gera progenitores que vão lentamente diferenciando e integrando-se nesta camada de células maduras, a rosa, que são as células granulares do giro dentado, e vão começar a arborizar em toda a sua complexidade de redes de neurónios já maduros. Este processo daqui até aqui demora as tais 6 semanas que eu falei antes. E é nestas 6 semanas que a tal inflamação pode comprometer a qualidade deste nicho neurogénico. E agora vejam outro aspecto importante relacionado com o que eu falei. Nós sabemos que o stress inibe a proliferação destas células estaminais, portanto, dificulta a formação de novos neurónios porque inibe a proliferação. Sabemos que a corrida estimula a proliferação e, por isso, favorece a multiplicação das células estaminais e dos progenitores e, consequentemente, da formação de mais neurónios nas redes de memória. Sabemos que a estimulação cognitiva, a aprendizagem, a estimulação cognitiva de um modo geral, favorece a diferenciação de células e favorece a sobrevivência destas células. Porque a vida destas células é difícil, elas têm que encontrar ligações de neurónios sinápticas num ambiente pouco permissivo à entrada de novas células, como dizia Ramon e Cajal. E, portanto, a aprendizagem, a estimulação cognitiva favorece a diferenciação a esta aventura das células e da sua integração. E o enriquecimento ambiental, digamos, este enriquecimento ambiental sensolato também favorece a sobrevivência das células. E, portanto, há uma relação íntima entre neurogênese e digamos, estes fatores do ambiente. A corrida e o enriquecimento ambiental foi testado em animais de laboratório, em ratinhos, colocados, por exemplo, ratinhos numa caixa, numa gaiola pouco interessante, sem capacidade deles correrem ou de terem enriquecimento ambiental. Quando comparados com ratinhos geneticamente semelhantes, colocados numa gaiola interessante, com rodas para eles correrem, com brinquedos para explorarem, túneis para se esconderem, espaço para socializarem, os segundos ratinhos geram muito mais novos neurónios a partir do nicho neurogénico do que estes ratinhos na casinha desinteressante. E como eu vos disse há pouco, pensem que isto são crianças que vivem num bairro social pobre ou que vivem num ambiente muito protegido, ou que são adultos, mais idosos, numa condição mais estimulante ou menos estimulante. Isto vai ter um impacto sobre o seu cérebro e sobre a qualidade das suas, digamos, ligações sinápticas. Portanto, o enriquecimento ambiental, a atividade física estimulam a neurogênese, a depressão, o stress crónico inibem a neurogênese. E isto é tão importante neste contexto de alterações demográficas e do envelhecimento das populações. Aqui vem nesta pirâmide animada qual é, digamos, a alteração das, digamos, diferentes faixas etárias entre 1950 e 2050. Enfim, sabemos todos que estamos a envelhecer, cada vez há menos jovens, cada vez há mais idosos, e é sobre isto com que nós temos também que nos preocupar para adaptar as nossas sociedades a esta nova dinâmica do envelhecimento das populações. E novamente lembrem-se, não é tanto o problema do número de mais velhos, é sobretudo o problema da fraquíssima qualidade de vida destes mais velhos. Porque se os mais velhos fossem saudáveis, independentes e funcionalmente independentes, qual era o problema de serem velhos? Eram pessoas felizes,
e é o normal. O problema é a carga de dependência e de sofrimento que as pessoas transportam sobre elas próprias e sobre os seus cuidadores. E é uma carga psicológica, afetiva, mas também económica. E é sobre isto que temos então que refletir para preparar a sociedade de um modo geral. Até porque há uma relação entre idade e multimorbilidade. Como sabemos, apesar de a doença não ser, digamos, inevitável, a verdade é que as pessoas vivem com doença e esse número de condições crónicas aumenta com a idade. Assim como neste gráfico, por exemplo, podemos ver, este gráfico de baixo, que Portugal é o país da União Europeia que tem o pior cenário para 2060, quando comparamos o número de pessoas muito dependentes, com mais de 80 anos, sobre as pessoas em idade produtiva. E, portanto, podemos ver que aqui no período 2030-2060, este desequilíbrio explode em Portugal em relação aos outros países. Fruto de quebra de natalidade, fruto de migrações, fruto de muitas condições, Portugal tem um cenário particularmente desafiante ao qual tem que responder. E nós sabemos que muitas pessoas com mais de 85 anos sofrem de polimedicação, fruto das condições crónicas, podem tomar 10, 12, 15 medicamentos por dia ou mais, e nem todos estes medicamentos são adequados, como sabemos, porque à medida que aumenta o número de doenças crónicas, também aumenta, digamos, a probabilidade de haver menos interação entre os diferentes médicos de especialidade e, portanto, não havendo uma revisão e um gestor de saúde que olhe de um modo holístico para a pessoa, podem acumular-se medicamentos desadequados. Em todo este contexto em mente, nós criámos o consórcio Aging at Coimbra, um consórcio da região centro realmente inovador, de baixo para cima, foi criado à volta de 5 membros fundadores, foi agora renovado num contrato de consórcio ao qual se juntou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Centro, a Escola de Enfermagem de Coimbra e a Caritas Diocesana de Coimbra, e assenta, digamos que nesta hélice quádrupla, a Universidade de Coimbra, a Câmara, o Hospital, o Instituto Pedro Nunes e estes novos parceiros que alinham diferentes setores da sociedade civil, indústria, academia, governo e autoridades de saúde nesta fertilização cruzada de conhecimento para desenvolver boas práticas, implementar boas práticas para permitir um envelhecimento ativo e saudável da população na região centro de Portugal e através da Europa. E a este consórcio fundador juntam-se membros de diversas instituições, também alinhados em hélice quádrupla, para reforçar estas competências da região e, através deste consórcio, conseguimos que a Comissão Europeia reconhecesse esta iniciativa como uma região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável. De facto, um grande bandeira que nós transportamos mesmo para o horizonte 2020, porque nos abriu a porta a redes imensas de colaboradores através da Europa e de outras regiões europeias de referência para o envelhecimento ativo e saudável. E como pode verem, o Aging at Coimbra foi distinguido na última avaliação com a qualidade máxima de 4 estrelas, portanto pertencemos a um grupo restrito de regiões que têm, digamos, uma atividade mais amadurecida neste domínio. Este é um exemplo só de como o conceito da ciência se pode transformar em valor para a sociedade, em alinhamento de parceiros, em consórcios holísticos que juntam o conhecimento, a inovação, a cidadania, a saúde, a plena integração das pessoas de todas as idades a pensar, digamos, na vida saudável e no envelhecimento ativo. A região também tem dado um apoio muito importante. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro criou o Prémio de Boas Práticas para distinguir as boas práticas que promovem o envelhecimento ativo e saudável, e esta iniciativa, em 3 edições, marcou muito, digamos que, a região. Já há candidaturas na última edição que ultrapassam os 82% de municípios representados, digamos, nas entidades que promovem estas boas práticas, nestes domínios, vida mais, conhecimento mais, saúde mais, e portanto é uma das bandeiras do Aging at Coimbra, a pensar muito nestas prioridades da adesão à terapêutica,
e a polimedicação, portanto a gestão personalizada do medicamento sobre o cidadão, centrada no cidadão, a prevenção da fragilidade física, da fragilidade cognitiva, as questões da infecção e imunidade, as questões da integração de cuidados, digamos, a integração de cuidados entre diferentes especialidades médicas, mas também num diálogo aberto e fluido entre o setor social e o setor da saúde, que tantas vezes é compartimentalizado, como se a pessoa tivesse duas personalidades diferentes, duas entidades diferentes para lidar com as necessidades sociais e as necessidades de saúde, e afinal é tudo o mesmo e vem tudo da necessidade do indivíduo e tem que ser pensado para o indivíduo. A questão da promoção de espaços amigos de todas as idades e do diálogo intergeracional e, digamos, as prioridades sobre a investigação, o conhecimento, sobre as questões biológicas do envelhecimento, que são tão importantes para nós lidarmos com as condições que depois afetam verdadeiramente as pessoas. Portanto, o envelhecimento é, para este consórcio, uma oportunidade, um desafio a qual tem que se responder, para responder, digamos, a estas necessidades, mas também uma oportunidade para reter jovens talentos, para valorizar iniciativas com impacto, que depois criam valor, retêm talentos, criam atividade económica, criam empregos para depois servir as necessidades das pessoas. Por exemplo, uma iniciativa bandeira conseguida é o consórcio EIT Health, uma comunidade de inovação e de conhecimento, que é um grande consórcio público-privado na Europa, o maior alguma vez criado, que procura alterar digamos, o panorama da inovação e da vida saudável para um envelhecimento ativo, aumentando a qualidade de vida e os cuidados de saúde em toda a Europa. Como podem ver, é um grande consórcio que junta as melhores universidades e as empresas mais robustas e nós, através do Aging at Coimbra, através desta visão integrada, conseguimos ser reconhecidos como uma região InnoStars e, portanto, os parceiros daqui nucleares de Coimbra, o Hospital, o Instituto Pedro Nunes, a Universidade de Coimbra, a empresa Bial, inicialmente a Blue Pharma numa segunda fase, entraram como parceiros deste consórcio que cria projetos, muitos projetos que temos implementado, incluindo este projeto que eu acho tão fascinante, o Praça Vida Mais. Foi um projeto que nós implementámos aqui em Coimbra, num centro comercial, Alma Shopping, e em que basicamente desenvolvemos um instrumento de avaliação de estilos de vida, de adequação de estilos de vida, para um instrumento instrumentalizado com tecnologias inovadoras criadas pelo ecossistema de inovação aqui à volta, nas incubadoras de empresas, das empresas, para oferecer ao cidadão uma avaliação sobre o seu estado de saúde, o seu estilo de vida e como está adequado ou precisa de algumas afinações. E, portanto, este é um tipo de exemplo de um projeto pensado em ciência, com uma preocupação de sociedade em fundo, mas olhado desta maneira interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, verdadeiramente holística, em que não compartimentaliza as necessidades das pessoas num nicho, mas olha-as, digamos, completamente integradas nas suas necessidades. E, claro, com os utilizadores no centro do processo, portanto, num processo de co-criação das boas soluções que se procuram para estes problemas. Este é um dos exemplos de um projeto bandeira, mas este projeto depois teve um desenvolvimento. Em vez de criarmos uma praça, Vida Mais, num centro comercial onde os cidadãos vão, e os cidadãos que têm oportunidades vão, nós criámos um veículo móvel com os mesmos instrumentos de avaliação para levar esta oportunidade aos cidadãos que não puderam vir e, portanto, que vivem nas aldeias mais isolados, neste caso, nas terras do Sicó. Criámos este veículo, Vida Mais Móvel, instrumentalizado com o tal instrumento de avaliação e a tecnologia que o equipa, e os jovens que operam o veículo interagem com as pessoas também neste diálogo intergeracional, e é desta riqueza, nomeadamente o instrumento que avalia dados antropométricos, saúde e doença, nutrição, saúde mental, exercício físico, álcool, tabaco, drogas,
qualidade do sono, coesão social, bem-estar, independência funcional, que permite ao cidadão ser avaliado e depois ter um pequeno relatório com conselhos sobre o que é que pode melhorar. E mais do que as palavras, de facto, entusiasmo a falar disto porque verdadeiramente acredito neste tipo de projetos virados para o cidadão. Foi particularmente interessante ver depois o conceito implementado nestas aldeias, com estes jovens a interagirem com as pessoas, que além das necessidades próprias da sua condição de saúde e social, têm de facto depois uma afabilidade na ligação entre os jovens e uma palavra, por vezes vale muito mais do que toda a tecnologia que está por trás destes instrumentos de avaliação e, portanto, há aqui claramente um duplo benefício e também aqui se permitiu lançar, digamos, uma investigação participativa para perguntar às pessoas quais são as necessidades, o que é que estavam a ver mudar na sua aldeia, se gostam, se não gostam, o que é que mudariam. Este veículo e todo o conceito teve imenso sucesso, foi depois replicado em Sevilha, foi replicado em Groningen, na Holanda, foi replicado em Paris e portanto, ideias geradas aqui na região centro e depois marcam também na Europa. Nesta perspectiva integrada de um consórcio pronto, que se inventa e reinventa. Eu aqui vou fazer uma pequena maldade, vou fazer uma fotografia deste slide, porque eu preciso de evidência de que eu vos falei sobre o projeto EIT Health financiado, que tem a ver com a solidão, com a saúde na solidão. E nós estamos agora digamos, no contexto da pandemia Covid-19, estamos a desenvolver, recorrendo a um focus group, a um grupo de peritos, num processo de co-criação, a desenvolver um instrumento para avaliar o impacto da solidão causada pelo Covid-19 em várias dimensões, digamos que na vida das pessoas, quer dizer, na sua saúde, na sua qualidade de sono, na sua coesão social, em várias dimensões. E, portanto, temos um processo de co-criação com os utilizadores, desenvolvimento, validação, recolha de dados a partir de setembro e, finalmente, análise e conclusão. E este processo vai acontecer em Coimbra e vai ser replicado também em Valência, em Lodz, na Polónia, e em Paris também, em França. No âmbito do Aging at Coimbra e todo este movimento, criámos e eu coordeno a Escola Europeia de Doutoramento em Envelhecimento, sob o chapéu do EIT Health, é a única escola de doutoramento reconhecida com o selo da excelência. Isto para vos dizer que estes projetos não são projetos isolados, são projetos pensados em fundo para maximizar as oportunidades dos atores da região no Horizonte 2020, na Europa, que é onde temos que ser competitivos, não é? É aí que a região tem que se afirmar. O projeto era Share, de 2,5 milhões de euros, que contratou um grupo de jovens investigadores liderados pelo Dr. Lino Ferreira e jovens muito talentosos que marcam a diferença na investigação em envelhecimento e que estão a trabalhar no Biotech, no Biocantem, em Cantanhede, ou o projeto de 15 milhões de euros da Comissão Europeia, no total ascende a quase 50 milhões de euros, para a criação do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, que assenta, digamos, nestas traves: a investigação da excelência, o ensino avançado, a inovação e a transferência de tecnologia e a translação para a clínica, para os cidadãos, sobre o chapéu, que é a rede da região europeia de referência Aging at Coimbra e das outras regiões a qual o Aging at Coimbra está ligado. E se calhar, com este slide, eu termino este meu monólogo por enquanto, esperando que tenham interesse, energia, motivação para fazer perguntas, para entrarmos em diálogo. Muito obrigado, João. Estás-me a ouvir? Estás mudo, António. Tens que ligar o microfone. Eu liguei o microfone. Estás ligado, mas não te ouvimos. Novamente a rede. Eu ouço. Alguém me está a ouvir? Eu Maria Hortela, eu ouço. Ai, perdão. Não, estavas bem. Eu é que tinha o áudio baixo. Está bem. Pronto. Desculpa. Muito obrigado, João, por esta interessante palestra.
e a partilha todos os projetos em que estás envolvido e dos quais muitos deles és a alma deles, e por isso é uma grande honra para nós podermos ouvir-te falar com essa paixão e com essa sabedoria sobre todos estes assuntos que nos dizem todos, mais cedo ou mais tarde, em causa própria, mas também no relacionamento com os outros, porque também parte de nós aumentar essa relação intergeracional com pessoas mais idosas, parte de cada um de nós também poder fazer isso e contribuir assim para que tudo aquilo que tu tens vindo a dizer e fazer se possa também concretizar. Olha, cada um de nós. o Dr. Políbio Serra é que diz com muita propriedade: o melhor que se pode desejar a alguém é que chega velho. Exatamente, exatamente. Muito bem. Ora bem, há aqui algumas questões que foram colocadas ao longo da tua intervenção. Eu ia começar, se me permites, por um pouco mais das neurociências, que tem a ver com o papel das células da glia. O que é que se conhece hoje em dia, de forma resumida, claro, isso daria para uma outra palestra, sobre o papel das células da glia no suporte do desenvolvimento das células estaminais e, eventualmente, na compreensão do funcionamento, porque a gente pensa no cérebro só como neurónios, mas não é verdade. Não, é verdade, claro. Não, isso não daria para mais uma palestra, isto daria para muitos doutoramentos, de facto. Exatamente, claro. Não, as células da glia são absolutamente indispensáveis no tecido nervoso. Reparem, o tecido nervoso é tão especializado que recrutou algumas células para uma função nobre de comunicar através de potenciais de ação, digamos, de ondas elétricas. E esta especialização que levou, digamos, à diferenciação dos neurónios e da sua superespecialização depois em fenótipos que usam neurotransmissores seletivos, como a serotonina, o glutamato, o ácido gama-aminobutírico, conhecido como GABA, a acetilcolina, etc. Essa superespecialização dos neurónios só é possível porque há células que limpam a casa e que mantêm aquilo organizado. E que vão à despensa e abastecem, vão às compras e abastecem a despensa, porque senão os reis estavam ali desamparados. Portanto, as células da glia fazem tudo isso. As células da glia são a organização da despensa, são, digamos, o complemento metabólico dos neurónios que por eles tão especializados que são, perderam a capacidade de ser metabolicamente autónomos. Têm que depender de muita, digamos, compensação metabólica por parte das células da glia que já entregam, digamos, alguns nutrientes e elementos devidamente processados para eles não despenderem energia desnecessária em algo que para eles não é tão estritamente necessário como disparar em comunicação entre neurónios. As células da glia são importantíssimas para isso, das células dos astrócitos, os oligodendrócitos, para permitir uma comunicação mais célere através dos axónios com bainha de mielina, ou, por exemplo, a limpeza das casas. Eu há pouco mostrei uma célula de microglia e chamei-lhe o pega-monstros. O que é o pega-monstros? É uma célula que está ali, simplesmente ramificada, emite prolongamentos, retrai prolongamentos, sente como é que o ambiente está à volta. Quando há alguma alteração metabólica ou um agente patogénico que é detectado, ou os seus, digamos, moléculas sinalizadoras desses agentes são detectados, ela passa, digamos, do anjo de guarda ao guerreiro que ataca ferozmente aqueles agentes e os destrói, porque são células com competência imunitária de imunidade inata. Portanto, estão ali de vigilância até que é preciso reagir. As células da microglia são tudo isto, da macroglia, da microglia. Mas também, do ponto de vista da regulação sobre a neurogênese, têm papel importantíssimo. Por exemplo, as próprias células estaminais neurais têm um fenótipo que muitos investigadores consideram de glia. Porque, por exemplo, entre outros marcadores,
têm a Glial Fibrillary Acidic Protein, a chamada GFAP, que é tão característica dos astrócitos. Também existe nas células tipo 1 e nas células da glia radial, que, em certa medida, são células estaminais neurais. Portanto, as próprias células estaminais neurais estão muito próximas de um fenótipo glial, se é que não se pode chamar mesmo de glia. E a partir dali, a célula diferencia um programa, ou põe em marcha um programa de diferenciação que a leva a criar, digamos que, identidade de neurónio, nomeadamente neurónio de células granulares, da camada granular do giro dentado no hipocampo, que depois integram naquele circuito tricinático excitatório que tem um papel nas memórias, ou jovens neuroblastos que vêm da região subventricular, migram pela cadeia rostromigratória ao longo dos vasos sanguíneos que as alinham até ao bulbo olfativo, e lá no bulbo olfativo vão se diferenciar como interneurónios do bulbo olfativo e, portanto, vão ter, digamos, integrar-se nestas redes de neurónios. Portanto, e, por exemplo, esta integração de jovens neurónios nas redes maduras é muito regulada pela capacidade fagocítica das tais células da microglia, que estão ali a sentir se as coisas estão bem ou estão mal, mas vão podando, fagocitando sinapses que são erradas, coisas que não estão bem ligadas, a microglia vai e retira e vai fazendo o pruning, a poda da célula, até que ela tenha uma forma adequada e, digamos, uma função adequada, porque se ligou convenientemente naquele circuito que se espera. Portanto, as células da microglia são os verdadeiros anjos da guarda da função e da integração dos neurónios. E há terapêuticas já pensadas e relacionadas ao funcionamento das células da glia? Olha, temos várias coisas que estão, por exemplo, antes de mais eu tenho que fazer uma reflexão de fundo, não é? O sistema nervoso é, de facto, do ponto de vista do tratamento de doenças e do conhecimento das doenças, a última fronteira do conhecimento da fisiologia humana, juntamente com o sistema imunitário, não é? Como agora vimos com o Covid-19, temos imenso para aprender sobre o sistema imunitário para nós podermos não estar sujeitos a uma pandemia e podermos lidar convenientemente. Mas do ponto de vista do cérebro, estamos na mesma ignorância, digamos, na mesma fase quase embrionária. Nós não sabemos verdadeiramente porque é que surge a doença de Alzheimer e como progride. Conhecemos várias coisas, mas estamos longe de chegar ao cerne da questão. Portanto, nós para tratarmos temos que conhecer, e estamos muito longe no cérebro de poder conhecer toda a sua complexidade e toda a sua fisiologia. Conhecemos muitas coisas, mas o cérebro é tão complexo que há muito mais para saber do que aquilo que é sabido. E, portanto, para dizer que temos limitações muitas sobre a questão das terapias. Mas sim, há terapias, nomeadamente do ponto de vista anti-inflamatório, que se dirigem às células da glia, nomeadamente para a esclerose múltipla, para tantas outras patologias que têm uma componente inflamatória, as células da glia são um alvo. Ou outras doenças do foro metabólico, em que as células da glia estão comprometidas, essas terapias podem atuar por essa via de correção. Mas diria, para as principais patologias, continuamos, digamos, muito ignorantes. Mesmo, por exemplo, na epilepsia, nós hoje sabemos que em muitas formas de epilepsia há, de alguma maneira, quando se geram, digamos, as convulsões espontâneas, as crises e depois convulsões que caracterizam uma epilepsia estabelecida, antes disso houve um evento seminal que criou uma destabilização no cérebro que levou a que aquelas redes de neurónios se rearranjassem e criassem estruturas de redes aberrantes que disparam espontaneamente e de um modo desadequado. Esse processo de remodelação do parênquima cerebral
parece que tem uma componente inflamatória e, portanto, de disfunção das células da microglia e dos astrócitos muito importante. E sobre esse ambiente inflamatório, as redes de neurónios rearranjam-se, mas rearranjam-se de um modo desadequado e criam redes que fazem curto-circuitos, de uma maneira, digamos, grosseira que eu estou a designar, que criam estas, digamos, crises, que são disparos elétricos espontâneos no cérebro e que depois podem generalizar com contrações musculares, com convulsões, digamos, do corpo da periferia. Muito bem. De facto, há muito ainda que temos de ser humildes, não é? Que é uma das características da ciência, é a humildade e reconhecer de facto que há muito ainda a descobrir. Mudando um bocadinho agora de assunto, há aqui uma outra questão que pergunta que estudos é que se têm vindo a ser feitos para verificar a influência das novas tecnologias de comunicação, os telemóveis, a internet, na manutenção de uma boa saúde mental? Ou ela é prejudicial? Não é o meu domínio, portanto, eu não me vou pronunciar como especialista. Claro, claro. Não é o meu domínio. Mas a tua opinião? Sim, a minha opinião. Não, há muito, digamos que, nesta fronteira do conhecimento que é o cérebro, há várias dimensões ou áreas que são particularmente, digamos que, sobre as quais há muita esperança. E nomeadamente nesta questão da relação, da interface entre cérebro e máquina, há um espaço imenso para desenvolver e mais, e é um espaço onde os ganhos da neurociência parecem muitas vezes estar muito mais próximos depois de coisas concretas. Por exemplo, nomeadamente no domínio da realidade virtual, da estimulação cognitiva, recorrendo a realidade virtual, a técnicas de estimulação transcraniana, etc. Há muito por aí, muito, digamos, progresso a acontecer. No domínio da estimulação cognitiva, por exemplo, para pessoas que têm déficits cognitivos, quer déficits relacionados com o desenvolvimento, mas também déficits relacionados com a idade, a estimulação cognitiva social, para mim é sempre a melhor. Mas os, digamos, auxiliares tecnológicos de programas de navegação, de programas de estimulação, são obviamente importantíssimos como auxiliar, digamos, terapêutico ou como auxiliar na prevenção da deterioração cognitiva. Um outro domínio que é muito interessante é o domínio, digamos, da disfunção motora e da compreensão do funcionamento das redes de neurónios para readquirir capacidade motora, por exemplo, em doentes tetraplégicos ou paraplégicos, ou recorrendo a exoesqueletos robotizados. Portanto, há aqui um conjunto de domínios desta interface homem-máquina que são muito importantes e acho que vão ter grandes desenvolvimentos. Claro que depois já há outros domínios que até são perigosos, já no domínio da neuroeconomia, isto é, da compreensão, digamos, do funcionamento do cérebro e como isto pode ser explorado positiva ou negativamente, digamos, por condições que vão manipular o indivíduo, compreendendo os pontos fracos da sua personalidade e do seu desempenho cognitivo. Portanto, nas questões de neuromarketing e tantas outras. E, portanto, há, como eu disse, para resumir desta maneira, o cérebro, enquanto entidade viva mais complexa do universo conhecido, tem digamos, todo este fascínio daquilo que falta conhecer. E daquilo que falta conhecer para o bem e daquilo, como em tudo na ciência, há sempre um lado negro também. E, portanto, é às vezes, desta dualidade entre a tensão entre o bem e o mal que a ciência vai evoluindo, mas, finalmente, as coisas boas que se entregam também nos fazem progredir. Eu se calhar fugi completamente à pergunta. Não, é uma questão de facto muito lata. Havia aqui um outro, ligado a esta mesma questão, este outro aspecto da importância de continuarmos a escrever à mão para a neuroestimulação. O Alexandre Castro Caldas fala muito disso, claro. em vez de utilizar os teclados.
Absolutamente. Eu penso, nós primatas, nós somos primatas e, digamos, nós, seres humanos, não é o cérebro e a complexidade do nosso cérebro que nos distingue particularmente. Isto é uma opinião que eu tenho como biólogo. É claro que o cérebro humano será o mais complexo, de facto, mas se nós formos olhar em termos de complexidade anatómica e funcional, muitos outros animais têm cérebros muito complexos, quase com a complexidade do humano. No entanto, o seu impacto sobre o mundo, sobre a criação de uma sociedade e sobre a capacidade de intervir sobre o ambiente para criar aquilo que nós criamos, nós estamos muito, muito, muito longe de todos os outros. Levamos essa vantagem, se podemos dizer que isso é uma vantagem. Porque, como eu disse, não é o cérebro, é a relação muito especial entre o cérebro, a sociedade global que criamos e a partilha de conhecimento à escala planetária e a mão que molda o mundo. E tudo isto resulta desta relação entre o cérebro e a mão. É aí que nós somos verdadeiramente distintos. E, Daí portanto, a importância disso. A atividade cerebral, intelectual, não é unidirecional. Nós não agimos do cérebro para o exterior só, nós recebemos todos os inputs do meio, sensoriais, visuais, auditivos, paladar, etc. Mas, obviamente, do tato, da capacidade de sentir. Portanto, quando nós pegamos numa caneta para escrever, estamos, obviamente, a estimular o cérebro com estes sinais sensoriais nesta relação mão-cérebro. Eu acho, depois haverá, digamos, particularidades de personalidade, capacidade que cada um adapta mais ou menos. E, portanto, eu não estou a dizer que quem escreve no teclado não vai desempenhar muito bem ou menos bem. Mas, por exemplo, eu que aprendi a escrever, dificilmente consigo processar cognitivamente da mesma maneira a informação com que estou a lidar, se não sentir a mão, o papel, a caneta. E isto tem a ver com esta relação. Tem a ver com esta multissensorialidade e com a relação bidirecional entre o cérebro e o meio ambiente. Muito bem. Eu iria agora talvez mudar aqui um bocadinho. Há aqui outras questões um pouco mais da área da filosofia, de certa forma, ou da neurofilosofia, se me permites, que tem a ver com onde é que reside a nossa personalidade, se ela é construída a partir de memórias, reside a algum lugar, se é possível alojá-la, assim como nós pensamos no hipocampo como o centro da geração de memórias e de armazenamento. A nossa personalidade, que é diferente da nossa consciência, terá alguma localização mais específica dentro do nosso cérebro? Eu novamente aí não me quero afirmar como especialista a esse domínio, não sou um neurocientista cognitivo, mas é assim, não, ou seja, do que se conhece, não há uma gaveta específica onde caiba a nossa personalidade. Até porque o cérebro, é evidente que há áreas cerebrais mais dedicadas a uma função do que outras, certo? Há alguma especialização funcional no cérebro em termos regionais, mas o cérebro, na verdade, funciona como um todo. O cérebro, portanto, aliás, há um velho, uma discussão académica muito entre as neurociências e a psicologia, às vezes, a dizer, só usamos de 5%. 10%. Ok. Eu digo que sim em termos da nossa capacidade funcional, ok, mas o cérebro é todo ele, portanto ele está a funcionar em pleno, não há áreas do cérebro silenciosas ou mortas, não, isto funciona como uma lâmpada que dispara por todo lado, não é? É claro, umas vezes acende mais de um lado, outras vezes acende mais do outro, mas funciona plenamente. Portanto, a personalidade emerge dessa função integrada do cérebro e desse cruzamento de memórias
cruzamento sensorial, cruzamento, portanto, de experiências, consequentemente de memórias, e da história de vida. Portanto, é uma relação entre as memórias, a função do cérebro, o espaço e o tempo, que permite ao cérebro, neste diálogo, criar, digamos, uma visão própria de si próprio e da sua relação com o mundo. Se é que podemos definir de alguma maneira um pouco esta, digamos, a personalidade. Portanto, não há uma área específica, poder-se-á dizer que as áreas de integração do cérebro, onde se integram mais estes sinais, nomeadamente em área integradora comum, que são os locais onde naturalmente a personalidade emerge desse processamento de informação nervosa que flui por todo o cérebro. Já agora, É a João, melhor resposta que eu consigo dar. já agora, com o envelhecimento, que é um processo natural, Sim. é um processo biológico, afetado mais ou menos com algumas doenças, mas o envelhecimento é natural, é um processo biológico natural. O funcionamento do cérebro altera-se e isso tem implicações na forma como nós nos relacionamos com o mundo. Claramente. Isto é uma questão até mesmo de personalidade e tudo. Portanto, na verdade, sabes, António, isto agora é puramente filosófico, não é? Isto é puramente filosófico. Tudo bem. Nem é o neurocientista que fala. Mas até do ponto de vista filosófico, eu por vezes me pergunto se o João Malva que acorda amanhã é o mesmo João Malva que está aqui a falar hoje. E com isto eu quero dizer o seguinte. Mas espera, mas há uma base, mas apesar desse exercício filosófico, há uma base biológica para tentarmos compreender eventualmente essas alterações. Claro, isto para dizer que as experiências que eu entretanto vou ganhar amanhã vão afetar o meu comportamento. E portanto, digamos que a personalidade e a identidade do eu não é uma coisa tudo ou nada. É evidente que há uma matriz global, comum, que nós adquirimos em idades críticas do nosso desenvolvimento, e isso é que molda a estrutura, a matriz da nossa personalidade, são essas faixas críticas e acontecimentos marcantes, não é? Ao longo da nossa vida, mas a personalidade é moldada por uma série de nuances, é uma escala de cinzentos com mundos cinzentos. E, portanto, sim, claro, com o envelhecimento, ao longo da vida, nós vamos moldando essa personalidade. Quantas vezes os jovens, numa determinada fase, são extremamente impulsivos, ou, enfim, têm uma característica de personalidade A, B, C ou D, e depois com a idade, muitas vezes esses extremos são amortecidos, tornamos mais ponderados, mais afáveis, e todas estas coisas resultam, obviamente, de uma experiência de vida e de uma experiência de vida que nos vai moldando dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, sem que nós percebamos verdadeiramente. Agora, dizer que nós somos exatamente a mesma pessoa aos 80 anos do que éramos aos 15 anos, eu acho que não. Quer dizer, depende como é que nós definimos a pessoa, não é? A personalidade pode ter uma matriz identitária própria, e nós sabemos que é aquele indivíduo, mas há muitas alterações que vão acontecendo, alguns extremos de personalidade que se vão extremando, outros que se vão, digamos que, diminuindo, e o cérebro é isso mesmo. O cérebro é uma estrutura extremamente dinâmica, em relação constante com o próprio cérebro e a sua personalidade, com o corpo, porque constantemente eu estou a mapear o meu corpo e sinto o que acontece no meu corpo, e aliás esta é a matriz fundacional da consciência, do eu, corpo, está escrito em Damasio e tantos outros, e depois temos a relação do cérebro com o ambiente físico e com o ambiente social, e isto cria outra dimensão sobre
a consciência. Portanto, há diversos níveis de consciência que, aliás, digamos, na evolução da vida se nota quando nós vamos pelos diferentes animais, todos eles têm consciência, a não ser, nem que seja a consciência do eu no mundo que me rodeia. E, portanto, isto obviamente afeta a personalidade ao longo de toda a vida. Muito bem. Nós estamos agora quase a ter que acabar esta excelente intervenção que tu Mas se tens quiseres estado a ter. abrir, não sei se queres abrir, quer dizer, não sei, não podemos ter provavelmente muito debate, mas se houver alguma questão, não sei, Se António. alguém quiser fazer uma pergunta de viva voz, naturalmente, claro que sim. Há alguém que queira fazer uma pergunta em viva voz? Se calhar já estamos adiantados, então. Talvez. Eu queria-te fazer uma última pergunta, pedir-te um comentário. Como é que um cidadão comum, não ligado à investigação em neurociências, pode intervir contribuindo para o Aging at Coimbra, em algumas atividades que possam ter, de forma a poder participar nesse esforço importante de permitir que o envelhecimento seja feito de uma forma mais saudável? Não, de diversas maneiras, e isso acontece de uma maneira muito fluida, desde logo porque muitos dos projetos do Aging at Coimbra enquanto consórcio, mas também muitos projetos movidos pelos membros institucionais do Aging at Coimbra, e temos, por exemplo, estou a ver a Cidalina, da Escola de Enfermagem, que é um membro do Aging at Coimbra. Ou seja, há muitos projetos que vão além, há os projetos globais, digamos, do consórcio, mas há os projetos institucionais, e portanto há muitos projetos que têm implementação na sociedade e que envolvem os cidadãos, quer como, digamos que, público-alvo, quer como co-criadores de todos os processos, nomeadamente desenvolvimento tecnológico, de boas práticas de intervenção na sociedade para promover, estilos de vida ou enfim, são imensos e diversos os programas de intervenção. Por exemplo, um dos exemplos que eu dei do isolamento agora em época de pandemia, nós estamos a desenvolver o instrumento de avaliação do impacto da Covid, digamos, na saúde, nas redes sociais, na qualidade de vida, etc., recorrendo a parcerias estratégicas com parceiros do Aging at Coimbra, mas com associações da sociedade civil, nomeadamente, por exemplo, neste caso concreto, a APRA e a ANAI, enquanto Universidade Sénior e a APRA enquanto organização de cidadania, colaboram connosco na co-criação, isto é, o que é necessário para este instrumento, quais são as necessidades reais das pessoas. Uma coisa é o que o jovem que desenvolve ciência ou tecnologia pensa, outra coisa é o que as pessoas precisam. E muitas vezes eu dou este exemplo. Se algum jovem inovador desenvolve um telemóvel ou um app para ser usado por uma pessoa da idade do meu pai, de 80 anos, é difícil pensar que um jovem de 20 vai conseguir refletir sobre, digamos, o produto exatamente as necessidades da pessoa de 80 anos. Nem que seja, os dedos do jovem têm uma flexibilidade, uma agilidade que não dá para aquela, quer dizer, com os dedos de uma pessoa de 80 ou 85 anos não dão para aquela máquina em termos de sensibilidade, agilidade, etc. E, portanto, é preciso envolver as pessoas no processo de co-criação, de validação e depois de implementação das práticas. Portanto, o Aging at Coimbra funciona com esta matriz. Não é unidirecional, mas é envolvendo verdadeiramente a sociedade e envolvendo-a, digamos, desde a raiz, como agentes criadores. Portanto, a criação não se faz só nos laboratórios da universidade, não se faz só nas empresas. A criação tem que se fazer com os cidadãos. E é essa a matriz do Aging at Coimbra, e a maneira de chegar aí, há diversas, como eu disse, projetos que se implementam, instituições que lançam os seus projetos e envolvem cidadãos de diversas formas, e portanto eu aqui no meu monitor estou a ver vários nomes e caras conhecidas e isso dá-me satisfação também, já porque eu gosto das pessoas, segundo, porque se verifica que é verdade, portanto o Aging at Coimbra chega às pessoas e cria-se uma empatia com as pessoas porque elas se envolvem de alguma maneira nestes processos.
Ora bem, temos aqui penso que a professora Manuela Gazina está Olá, a pedir Manuela. para intervir, Sim, por estou a ver, isso Manuela. passo-lhe a palavra. Fantástico, Olá, boa tarde. parabéns e obrigada por nos darem estes momentos extraordinários. João, eu gostei muito, imenso, foi fantástico. Gostava que tu comentasses o facto de nós, nesta era em que vivemos, tem-se privilegiado o prolongamento da vida a todo custo em prol da qualidade de vida enquanto vivemos, e acho que se calhar valia a pena referir um bocadinho o papel também desse projeto pelo qual tu deste tanto da tua própria matriz, não é? E que é uma conquista de muitos, mas que tu foste uma peça-chave. O grande contributo que este projeto pode vir a dar para alguma mudança neste paradigma, porque não é viável nem economicamente, nem socialmente, prolongar tanto a vida a todo custo para as pessoas estarem ligadas a máquinas só simplesmente para estarem vivas, não é? E a grande questão do envelhecimento é a qualidade de vida, e eu penso que é algo que é muito privilegiado nesse projeto, e eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso e o que é que podemos todos fazer enquanto agentes da ciência, na nossa comunicação, no dia a dia, e se calhar até mudar alguns paradigmas da nossa própria investigação, e como é que o país, em termos de gestão, também poderia mudar alguma coisa em termos daquilo que são as decisões para os financiamentos científicos, tendo esses pressupostos em conta. Obrigado, Manuela. Pois, eu acho que isso vai muito de encontro, pronto, enfim, à tónica desta minha conversa, no sentido de focar nesta tensão entre dar mais anos à vida ou dar mais vida aos anos. É evidente que o ideal, e nós podemos ser, é claro que do ponto de vista biológico isto é discutível, mas nós como indivíduos podemos ter essa arrogância. O ideal é termos mais anos e mais vida. Mas infelizmente não é isso que acontece agora. Nós temos muitos anos porque houve aumento da esperança de vida, felizmente, mas esse aumento da esperança de vida não foi acompanhado por uma abordagem de saúde na área da prevenção que nos permita depois usufruir maximamente desses anos extra de vida e, portanto, temos menos vida para esses anos porque temos essas condições que nos limitam muito. Isto tem que se mudar no domínio da prevenção, no domínio da educação das pessoas, no domínio, digamos, da estimulação de hábitos de vida adequados e, digamos, do evitar os erros que contribuem gradualmente para o desencadear das doenças crónicas, que são o principal problema das pessoas de idade mais avançada, é o acumular das doenças crónicas mais prevalentes, a diabetes, as cardiovasculares, as neurodegenerativas. É evidente que nem tudo se pode atribuir a estilos de vida, mas houve aqui qualquer mudança, mas acho que não, alguém partilhou uma tela, não há problema. Ora, acho que voltamos. Portanto, é por aí um bocadinho que nós temos que avançar. É no domínio da prevenção, da promoção de estilos de vida saudáveis. Pronto, como é que a investigação ajuda a isto? A investigação ajuda de várias maneiras e eu próprio sou o exemplo dessa, digamos, eu sou um investigador atípico, Manuela, quer dizer, eu parto da neurociência de bancada, das moléculas, das células, para projetos profundamente translacionais na sociedade, mas não abandono as moléculas e as células, porque eu creio que é deste diálogo entre a ciência mais profunda e mais rigorosa e a sociedade que pode dar estes saltos quânticos que permitem adaptar-nos mais facilmente. Porque é muito difícil desenvolver projetos de valor acrescentado, de verdadeira translação, se eles não forem apoiados no rigor da ciência e na cultura da ciência, que é o elemento distintivo
que permite a inovação e permite a diferenciação depois na qualidade do impacto dos projetos. Portanto, eu prezo muito essa minha chapéu de neurocientista, porque acho que ele é fundamental para eu depois fazer outras coisas que são muito importantes para a sociedade. E não me esgoto só nesse chapéu de neurocientista, que é uma coisa que também me angustia quando nós não saímos da nossa redoma e andamos ali em círculo. Portanto, eu gosto desta translação da verdadeira ciência. E a verdadeira ciência pode fazer várias coisas. Desde logo, produzir ciência por ciência, porque isso é cultura, isso é fundamental para o progresso de outras áreas da ciência. É tão fundamental, por exemplo, se não fosse ciência e uma estimulação da atividade científica fundamental, como é que agora respondíamos à pandemia do Covid-19? Não tínhamos, estávamos presos às máscaras e ao isolamento social e ficávamos a chorar baba e ranho porque não podíamos fazer nada. E, portanto, é a ciência que nos permite ir mais longe e sonhar mais alto. Mas a ciência pode dar o conhecimento, mas também pode dar a transferência do conhecimento para a educação, para a literacia em saúde, para o aconselhamento dos cidadãos. E nesta educação dos jovens, dos cidadãos, é uma vertente em que a ciência nem sempre cuida muito bem, mas onde pode fazer a grande diferença, porque novamente são conselhos informados, é conhecimento baseado em rigor. E nem sempre isso acontece, não é? Nem sempre os mediadores da comunicação com a sociedade são movidos pela, digamos, honestidade intelectual e pelo rigor da ciência. Muitas vezes estamos entregues aos vendilhões do tempo, não é? E outra dimensão onde a ciência é tão importante, e isso cruza-se com o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento e outros projetos, é compreender melhor a doença. Ou seja, não é só prevenção, é evidente, não vamos de repente pensar que vivemos todos saudáveis até ao dia em que a folha cai, como se não houvesse doença. Vai haver sempre doença, em alguns ou em muitos. Temos é que compreender melhor a doença e compreender melhor como intervir a tempo e como intervir com estratégias mais sólidas para combater a doença e para a resolver. E, portanto, o conhecimento sobre a fisiologia, a fisiopatologia, o desenvolvimento de terapias adequadas e diferenciadas e uma linha de pensamento que eu acho fascinante e há desenvolvimentos interessantes, digamos, na extensão da própria vida, no rejuvenescimento das células já velhas, com lixos acumulados, mas que podem ser rejuvenescidas por várias intervenções farmacológicas e provavelmente comportamentais, como estão a acontecer em vários grupos de ponta, liderados inclusivamente pela Mayo Clinic, que é um dos colaboradores do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento. Portanto, a ciência pode nos trazer coisas interessantíssimas. Um exemplo, quem é que diria há 30 anos que as células da derme podiam ser transformadas em células pluripotentes capazes de gerar células estaminais com potencial de diferenciar em neurónios, em células do coração? A ciência sempre nos ensinou que a diferenciação era unidirecional e as coisas iam do menos diferenciado para o diferenciado e não havia volta atrás neste cronómetro. E agora mostramos que, jogando com uns quantos fatores de transcrição, podemos rejuvenescer as células. Portanto, eu acredito que um dia isto vai acontecer. Não no indivíduo, ninguém vai rejuvenescer o João com 80 anos como se tivesse 20, não é? Não sei se era bom, pronto. Mas rejuvenescer algumas partes do corpo que possam estar disfuncionais e que de repente têm limitações que podem ser revertidas. A ciência um dia poderá dar-nos estas respostas. Portanto, é tão importante continuar a apostar no conhecimento, porque isso dá esperança e porque isso motiva jovens talentos, novas pessoas, novas ideias, nova energia, que vai alimentando esta comunidade que se vai rejuvenescendo, não é? Muito bem. Eu creio que poderíamos estar aqui mais algumas horas, mas estas palestras Mas a minha esposa depois vai-me censurar. Pois é. Mas estas palestras naturalmente têm um princípio e um fim, e assim também como a vida. E acho que acabámos bem com a mensagem de esperança na ciência, mas também em todos nós,
Queria agradecer-vos mais uma vez ao professor João Malva a disponibilidade de partilhar connosco todo este conhecimento e esta aposta no envelhecimento saudável, e a todos vós que estiveram connosco presentes durante estas quase 2 horas de mais uma palestra do ciclo Ciência às 6. Se me permitem, a próxima palestra será no dia 30 de junho, 2 a 8 dias, e vamos mudar para a Sociologia. Hoje também foi, de certa forma, uma palestra que abordou indiretamente a Sociologia, mas a próxima será sobre as profissões de sonho que os jovens hoje pretendem ter. Será que houve uma mudança nas profissões com aquilo que estamos, entretanto, a viver? Haverá novas profissões de sonho? Enfim, fica o convite para a próxima e, mais uma vez, muito obrigado, João. Não sei se quer dizer uma última palavra. Quero. A mensagem principal para, digamos, uma vida saudável e feliz e de rejuvenescimento, que é a principal fórmula, que é façam o favor de ser felizes. Muito bem. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Adeus. Boa tarde.